Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E vamos para a terceira parte da nossa aula sobre linguagem. A gente estava falando na aula anterior que a linguagem ela pode estar localizada ou acontecendo em diversas regiões cerebrais, né? Ou seja, diversas áreas cerebrais elas vão sendo ativadas durante esse processo de linguagem, né? E aí a gente percebe que existe uma especialização, né, do hemisfério esquerdo nessa produção e compreensão, né, da linguagem, tanto em relação à fala quanto em relação às questões de leitura e escrita também, tá? Então, eu vim falar para vocês aqui sobre essas duas áreas, e aí eu vou voltar aqui a imagem, né, essas duas áreas cerebrais envolvidas na linguagem, mais específicas que iremos falar nessa aula, que é a área de Broca, que é essa roxinha aqui, que envolve as áreas, né, 44, 45 dessa organização de Brodmann, tá? E a área 22, que é a área de Wernicke. Então, começando uma de cada vez, né? A área de Broca, ela tem ela é localizada nessa área associativa pré-frontal, certo? E a gente pode entender, né, que a área de Broca, e aí eu gosto de falar isso de bro, para a gente fazer uma associação com as questões relacionadas à expressão, tá? Essa articulação, broca. A gente só consegue fazer isso, brr, porque a gente tem uma área cerebral específica que trata, que desenvolve, que expressa a fala, certo? As funções que a gente pode atribuir à área de Broca são as seguintes: produção do comportamento verbal, tanto na sua modalidade falada quanto escrita, gestão dos fonemas e palavras para estruturar a gramática e a morfologia, coordenação dos órgãos articulatórios para regular a pronúncia da linguagem e regulação da prosódia, que em relação ao tom de voz e ritmo da fala. Então, essas funções, elas são os pilares que sustentam uma produção adequada da linguagem que vai permitir a comunicação, tá? Então, dentro desse sistema de Broca que a gente está verificando e entendendo suas funções, a gente também pode encontrar uma subdivisão, né, em duas grandes estruturas, certo? Uma divisão relacionada a triangular e opercular. A zona triangular, ela se encontra na parte anterior da área de Broca, enquanto a opercular se encontra na parte posterior. Deixa eu escrever aqui, eu acho que fica melhor. Azul. Triangular, essa parte anterior. E opercular, essa parte. Eita, ficou meio clarinho, mas dá para ver, né? Então, é só para a gente dividir, né, essas estruturas aqui, que está relacionada à área de Broca, tá? É só para a gente mencionar as questões, né, a nível anatômico, tá? Então, a zona triangular está aqui nessa parte, e a opercular está aqui nessa parte. É tanto que a área de Broca, nessa perspectiva aqui anatômica, ela é importante a gente falar dessa conexão que ela tem, né, com outra área que a gente vai falar, que é a área de Wernicke, certo? Então, essas duas áreas em conjunto, Broca e Wernicke, elas se conectam por uma série de caminhos neurais que por sua vez, ela vai formar o denominado fascículo arqueado. Então, quando a gente vê, deixa eu voltar, acho que eu tenho uma imagem disso, pronto, tenho aqui.
né? Então, aqui está a área de Broca, aqui está a área de Wernicke, e aqui, nessas linhas pretas aqui, essa aqui é uma rede de neurônios, certo? Que vão se formando, se conectando entre a área de Broca, ou Broca, e de Wernicke, certo? Então, essa área desse fascículo, né, ela vai conectar essas duas grandes áreas da linguagem por esse caminho neural que foi construído ao longo do nosso processo de evolução cerebral, certo? Passando para a área de Wernicke, a gente está falando dessa área específica que está dentro da área associativa parieto-occipito-temporal, que ela traz como sua função principal a compreensão da linguagem, tanto em sua forma falada quanto escrita, né? É responsável também pela gestão da linguagem semântica, que refere-se a essa transformação das palavras para o significado, ou para a gente compreender, né, o que é o seu antônimo, e é responsável pelo planejamento da produção do discurso, né? Principalmente nos aspectos semânticos e pragmáticos do mesmo. Então, essa compreensão da linguagem traz para o ser humano essa capacidade, né? Tanto de processar e entender essa linguagem falada e escrita de si e do outro, tá? Essa habilidade, ela nos ajudou no processo da evolução em si, para que a gente pudesse se adaptar e sobreviver, né? Então, a capacidade de se comunicar de forma eficaz, ela nos permitiu colaborar e criar sociedades complexas para enfrentar um mundo hostil, um mundo que tivesse ameaças e que fosse perigoso de maneira geral. Então, é por isso que no cérebro a gente consegue encontrar algumas estruturas ou algumas localizações, né, de regiões que são biologicamente enraizadas, que elas têm responsabilidade e, diante do quadro evolucionista, né, ela permaneceu por causa da sua importância, né? E dentre elas, a gente viu aqui a área de Wernicke, né? Então, essas funções que a gente está falando aqui, enfatizando, elas são os pilares que suportam a compreensão do idioma apropriado, que vai permitir essa linguagem, né, essa comunicação, perdão. Então, lesões, tanto na área de Wernicke quanto na área de Broca, elas podem ter consequências negativas, né, na utilização dessa linguagem e na relação com essa comunicação, certo? E aí, falando em lesões e comprometimentos, a gente vem para esse outro ponto da nossa aula de hoje, que é em relação às afasias. Quando a gente chama esse termo afasia, a gente está se referindo a essa alteração adquirida da linguagem, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, né, dois tipos de afasias. Deixa eu passar aqui. Que primeiro é a afasia de Broca. Então, você compreendendo qual é a responsabilidade dessa área cerebral, você consegue compreender quais seriam as possíveis comprometimentos ou alterações nessa região, né? Então, a afasia de Broca, ela é caracterizada por essa fala lenta, né? Seja a pessoa se esforçando muito, ou perdão, a pessoa deve se esforçar muito e é uma linguagem, uma fala que ela não é fluida. Porque se lembra o seguinte, se há um comprometimento na expressão, ela não consegue falar. Então, a sua pronúncia realmente é difícil, né? A mensagem que ela vai transmitir vai ter significado, porque, logicamente, se não tiver nenhuma lesão na área de Wernicke. Mas se tiver ok na Wernicke, né? Então, a mensagem ela tem esse significado. Portanto, a semântica ela não é prejudicada na afasia de Broca. Então, para as pessoas com afasia de Broca, é mais fácil dizer alguns tipos de palavras do que outras. Por exemplo, né? Então, palavras funcionais como artigos como ou, alguns, sobre, de,
são mais complicados, né, para esses pacientes do que palavras que tenham um nível de conteúdo, né? E aí isso se deve justamente ao fato que as primeiras palavras são de uso gramatical e que a gestão dessa gramática é uma competência da área de Broca, né? Ao contrário, como a gente já entendeu, a semântica já se encontra intacta. Então, por isso que as palavras de conteúdo, elas se tornam mais simples de formar, certo? Então, se essa compreensão, né, do idioma da pessoa, da língua, da fala dela, tá ok, ela tá intacta, né? Esses indivíduos, eles não vão ter problemas, pelo menos espera-se, né, para leitura, né, ou escutar a linguagem das outras pessoas, certo? Então, isso é devido ao fato de que a estrutura cerebral encarregada desse processo é a área Wernicke, certo? Então, essa especialidade da área de Broca, né, está realmente focada na produção da linguagem, né, e apesar de suas conexões com outras áreas, elas são capazes, né, de seguir seu funcionamento de maneira independente, certo? E aí, por fim, sobre essas características, né, eu queria falar para vocês o seguinte: quando tem uma lesão, né, nas áreas da linguagem em uma idade muito nova, criança, por exemplo, devido à grande plasticidade do cérebro, apesar, né, da linguagem ser situada normalmente no hemisfério esquerdo do cérebro, se esse hemisfério sofrer alguma lesão, algum impacto, né, algum dano de maneira geral, é possível que essa linguagem ela se desenvolva no hemisfério direito, certo? E isso acontece, né, porque se essa lesão cerebral acontecer antes da consolidação da linguagem, nesse processo de maturação do sistema nervoso, né, ele pode ter esse desenvolvimento normal ou o mais próximo do normal possível, mesmo não sendo diretamente no hemisfério esquerdo, tá? Então, essa responsabilidade ou essa atuação da neuroplasticidade é realmente fantástica. E aí, eu trago para vocês aqui a afasia de Wernicke, né? Que ela tem essas alterações, né? Esses comprometimentos na compreensão da linguagem, né? Na comunicação verbal, que é causado pela lesão na área de Wernicke, tá? Então, ele é caracterizado por esse discurso não estruturado, quando a gente fala em relação às questões gramaticais, e sem sentido, tá? Juntamente com uma compreensão bem comprometida ou quase zero da linguagem, tá? Contudo, embora essa mensagem não tenha sentido nenhum, esse discurso é transmitido de forma fluida, sem esforço, porque essa área de produção e expressão, ela tá ok, que é justamente a área de Broca, né? Ou seja, ao contrário da afasia de Broca, ou Broca, né? O paciente, ele usa uma quantidade de palavras funcionais, usando tempos verbais complexos e orações, né, bem organizadas, né? Subordinadas, bem organizadinhas, certo? Contudo, por outro lado, eles vão estar utilizando poucas palavras com conteúdo e justamente essas palavras, elas não se unem para formar um significado, né? Então, e isso se deve, né, principalmente por causa desse comprometimento na semântica, tá? Porque ao invés do paciente dizer a palavra que ele está procurando, que ele está querendo, ele diz outra com um significado completamente diferente, certo? Ou até semelhante, dependendo do grau ou do nível da lesão, certo? E isso vai acontecer porque essa área de Wernicke não é precisa na seleção das palavras por meio do significado, tá? Então, essa afasia, ela tem
essa fluência fluida, tá? O paciente, ele tem esse discurso sem esforço, mas não tem sentido. Então, é interessante porque isso faz cada vez mais a gente entender essa especialidade da área de Wernicke, que está focada na compreensão e na semântica, né? Apesar de suas conexões com outras áreas, certo? E aí, aqui também se enquadra o que a gente estava falando em relação à neuroplasticidade, né? Então, se acontece essa lesão nessa área específica, uma pessoa que é jovem, ela vai ter uma maior capacidade de se reestruturar e reorganizar. E por essa perspectiva, essa linguagem, essa compreensão, ela pode ser, pode migrar, né, para essa outra área do cérebro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessas aulas sobre linguagem, tá? E aí a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço. Tchau, tchau.